Algo profundamente transformador na vida de quem aprende a orar, não por obrigação, mas por intimidade. A oração não é um mero ritual religioso, mas um diálogo vivo com o Criador do universo. Jesus, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, nos deixou o exemplo mais claro disso. Ele orava antes de cada passo importante. Antes de escolher seus discípulos, antes de multiplicar pães, antes de enfrentar a cruz. Se o próprio Jesus, sendo Deus, dependeu da oração, o que isso nos diz sobre nossa necessidade de buscar a Deus em oração? A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que a oração não é apenas palavras ao vento, mas uma força espiritual real. Quando oramos, algo acontece no mundo invisível. Daniel orou, e embora a resposta tenha demorado a chegar, desde o primeiro dia em que ele clamou, Deus já havia enviado a resposta. O anjo foi resistido, mas a oração de Daniel moveu os céus. Isso nos ensina que mesmo quando não vemos a resposta imediata, a oração já está trabalhando a nosso favor. Muitas vezes questionamos: por que orar se Deus já sabe de tudo? A verdade é que a oração não existe para informar a Deus, mas para nos alinhar com Ele. É no lugar secreto da oração que somos moldados, quebrantados e preparados para receber o que Ele tem para nós. Quando Moisés estava no deserto cuidando de ovelhas, ele não imaginava que aquele tempo de aparente insignificância era o preparo para um chamado maior. Da mesma forma, nossos momentos de oração, mesmo os mais silenciosos, estão nos preparando para o que Deus quer fazer através de nós. A oração também nos ensina a dependência. Como o trigo que se curva ao vento, nós aprendemos a nos curvar diante de Deus, reconhecendo que sem Ele, nada podemos fazer. Davi, mesmo sendo rei, era um homem de oração. Ele escreveu: de manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 5:3. Davi sabia que sua força vinha daquele tempo a sós com Deus. E quando chegavam as batalhas, ele não confiava em sua própria habilidade, mas no Deus que o ouvia. Infelizmente, muitos hoje terceirizam sua vida de oração. Esperam que o pastor ore por eles, que a mãe interceda, que alguém mais espiritual assuma essa responsabilidade. Mas Deus não tem netos, apenas filhos. Ele quer falar contigo diretamente. Ele quer que você tenha suas próprias experiências com Ele. Elias orou, e fogo caiu do céu. Ana orou, e um filho lhe foi dado. A oração deles não foi delegada a outros. Foi pessoal, persistente e cheia de fé. Talvez você esteja em um momento em que as circunstâncias parecem dizer que nada vai mudar. Mas a oração é justamente o contrário disso. É falar com Deus sobre aquilo que ainda não vemos, mas cremos que Ele fará. Abraão orou, e mesmo com o corpo já sem vigor, creu que seria pai de nações. E Deus honrou sua fé. A oração não é sobre convencer Deus a fazer o que queremos, mas sobre nos colocar no lugar onde Ele pode realizar o que já planejou. E então, chegamos ao ponto mais importante. A oração nos leva a um lugar de ousadia na fé. Quando oramos, começamos a ver como Deus vê. Deixamos de olhar para os problemas e passamos a olhar para aquele que é maior do que todos eles. A oração não nos torna pessoas que fogem da realidade, mas pessoas que transformam a realidade através da fé. Por isso, não importa o que você está enfrentando hoje. Comece a orar como nunca orou antes. Clame, derrame seu coração e depois levante-se crendo que Deus já está agindo. Se você está cansado, ore. Se está duvidando, ore. Se está alegre, ore. A oração é o canal que mantém nossa alma conectada à fonte de todo o poder. E quando oramos, coisas impossíveis começam a acontecer. Portanto, não espere até sentir vontade. Não adie até a crise passar. Ore agora, porque a oração é a chave que destrava o sobrenatural em sua vida. Declare hoje: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Ensina-me a orar como Jesus orou. Que minha vida seja marcada não apenas por pedidos, mas por intimidade contigo.
Eu creio que enquanto oro, o milagre já está a caminho. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever nesse canal. A jornada da fé começa no lugar da oração. E quando oramos, o impossível se torna possível.